Saúde as irmãs e seus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso escola dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento, na Tua presença. Tu sabes onde estamos nesta hora, Senhor. E assim, através da ação do Teu Santo Espírito, ilumina nossas mentes e corações, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra através dessa lição. Assim te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. O tema da lição de hoje é viuvez na família. Os textos bíblicos bases são Ruth, capítulo 1, versículos 1 ao 22, e capítulo 4, versículos 13 ao 17. Por serem textos um pouco extensos, as irmãs e irmãos já devem ter lido em casa, e assim vamos para o texto. A palavra viuvez deriva do latim vidua, que significa ser privada de algo ou alguém. A palavra que traz nela embutido uma ausência. É um fenômeno que chega à vida das pessoas sem fazer parte previamente do seu projeto de vida e que por isso tende a trazer modificações inesperadas e provavelmente nunca antes experimentadas. Muitos casais não sabem ao certo quando se dará a separação, que é um fato, é uma realidade. Quando as esposas ficam sem seus maridos e os maridos ficam sem suas esposas, devido a um acidente, a um ato de violência ou quando chega a idade e as pessoas descansam no Senhor. Esse acontecimento é profundamente desafiador, pois desintegra a estabilidade emocional e, em alguns casos também, a estabilidade socioeconômica da família. Por isso, cabe perguntar, o que podemos aprender sobre essa experiência de forma que nos auxilie na tarefa de cuidarmos das pessoas viúvas? Hoje, boa parte das viúvas são pessoas de idade. E quando chega esse momento, esse período, além de trazer algum sofrimento emocional para as viúvas ou viúvos, também afeta na sua vida econômica. Isso é uma realidade, ainda mais nos dias de hoje. Fundamento bíblico. O livro de Ruth narra uma história do tempo dos juízes, antes de se instalar a monarquia em Israel. A publicação escrita do livro deu-se após o período de Esdras. É sabido que nesse período, Esdras editou a Torá, o ensino divino, o Pentateuco, e deu muita ênfase ao cumprimento de suas palavras. Todavia, o povo procurava cumprir as formalidades externas da lei, sem procurar relacioná-la à vida humana e suas carências básicas, a saber, o amor, a bondade, a compaixão. Foi nesse momento que o povo crente fez uso da história de Ruth para mostrar às pessoas que o amor é mais importante do que a letra da lei. Essa é uma realidade. O amor é muito mais importante do que a letra da lei. O amor sendo vivido e praticado, na qual há o respeito ao próximo, ao ser humano. Certamente a situação do povo bíblico era de desobediência, pois o livro mostra que a disciplina da comunidade estava fraca. A lei do levirato, criada para a proteção das viúvas. Leiamos, quando possível, Deuteronômio 25, versículos 5 a 10 e Gênesis 38. E que obrigava um irmão ou parente mais próximo a casar-se com a viúva do irmão ou parente falecido que não estava sendo aplicada. Era algo que estava acontecendo. Quando uma mulher perdia o seu marido, ficava viúva, a lei obrigava o irmão ou parente mais próximo a assumi-la como esposa, para que ela não ficasse abandonada e sofresse, porque na época não existia aposentadoria e pensão. Entretanto, essas orientações estavam sendo negadas, menosprezadas. O livro de Ruth trata da vida cotidiana do povo, casamento, viuvez, amizade, relacionamento familiar e preocupações com a sobrevivência e a descendência. O drama vivenciado pela família de Noemi caracteriza de forma profunda os desafios causados pela experiência da viuvez: saudade, ausência do cônjuge, amizade, desastre financeiro e solidão. No caso de Noemi, os momentos mais desconcertantes, porém de profundo amor com as noras, Orfa e Ruth.
foi o momento de pedir para que elas fossem embora, na tentativa de refazerem as suas vidas. Ao lermos o texto, observamos que Noemi e suas duas noras ficaram sem seus respectivos maridos. E isso trouxe sofrimento para as três. E aí, o que Noemi faz? Ela pensa nas suas noras para que elas pudessem refazer suas vidas, fossem embora para que pudessem encontrar outros maridos. O ato de Noemi revela seu estado de amargura, pois ela abandona-se, quer esquecer-se de si mesma, pede até mesmo para ser chamada de Mara, amarga, pois atribui sua experiência ao próprio Deus. Orfa segue seu caminho, mas Ruth fica com a sua sogra, Ruth 1,16. Incorpora Noemi em seu projeto de vida. Noemi, por sua vez, ainda quer resistente no começo, abre-se para a possibilidade de continuar a viver. O amor e a disponibilidade de Ruth dão nova vida e novas expectativas para Noemi. O que acontece? Orfa ouviu a palavra de Noemi e foi embora. Foi viver a sua própria vida. Mas Ruth não. Ruth amava muito a sua sogra e quis que ela fizesse parte do projeto da sua vida. Então ela não deixou Noemi, ficou com ela. Ruth quer ser feliz em conjunto com Noemi, e ao contrário de Orfa, quer Noemi em sua história. Para isso, não leva em conta o desejo de Noemi. O que a princípio poderia parecer intransigência foi, na verdade, a escuta da dor por trás das palavras de sua sogra. Não era hora de Noemi perder mais pessoas. Foi o que Ruth fez. A Ruth, ela quis ficar com Noemi para compartilhar, porque ela sentia a dor de Noemi e queria ficar com ela para compartilhar. Ela queria construir algo com ela. Mas Orfa não. Ela resolveu cuidar da própria vida, não se sentiu o desejo, não foi sensível à dor de Noemi. Como Noemi falou para ela, ela foi buscar viver a sua vida, buscar um outro marido. Mas Ruth não. Ela amou a sua sogra e quis colocá-la como parte do projeto da sua vida. Agora, as duas seguem seus caminhos que, por acordo de ambas, estão entrelaçadas. Vale destacar a relação respeitosa estabelecida entre essas mulheres. Não vemos em Ruth a arrogância de direcionar a vida de Noemi. Ela está disposta a ajudá-la e não dominá-la. Ruth 2, 1-2. E demonstra respeito à sua sogra quando escuta suas palavras e acolhe sua experiência. Ruth 1, 3-5. Noemi, com essa relação, se torna uma intercessora pela vida de Ruth e ganha a possibilidade de desenvolver outras relações humanas, no caso com o filho de Ruth e Boaz, Obed, a quem passou a cuidar. Ruth 4, 16-17. O que nós observamos aqui é que quando Ruth ficou com Noemi, Ruth não ficou com aquele sentimento ou desejo de dominar a sua sogra. Não. Ela se colocou ali como um ser igual, uma pessoa que sente, uma pessoa que sofreu e quer construir algo com Noemi. E Noemi entendeu muito bem isso e buscou ajudá-la. Observamos aqui um relacionamento de respeito, cuidado e amor ao próximo. Palavra que ilumina a vida. Dentre todos os eventos que ocorrem com as pessoas durante o seu ciclo vital, aquele relacionado com a morte de alguém muito próximo, afetivamente, é talvez o mais traumático e o que deixa marcas mais profundas. É verdade, a morte de um ente querido, no caso, quando o marido perde a esposa perde o marido, é uma separação, uma dor traumática, ainda mais se é decorrência de um acidente ou violência. Já na velhice, é natural se esperar que mais cedo ou mais tarde se vão, mas mais cedo provoca algo terrível no interior. Embora sabendo que todas as pessoas vão morrer um dia, isto não significa aceitar tranquilamente a experiência, sobretudo porque a viuvez pode significar mudanças drásticas, como o enfrentamento da solidão, tristeza, modificação na forma de ver o mundo, quebra de planejamento a dois, medo do novo, culpa e raiva. São sentimentos que acontecem quando muda, quando alguém se vai, alguém fica,
sofre tudo isso. É uma realidade na época e é uma realidade de hoje também. E é inevitável, porque todos nós nascemos e um dia partiremos, só não sabemos quando. Ruth, que significa amiga e companheira, tem muito a nos ensinar no cuidado do processo da viuvez. E esse processo tem sido deixado de lado, negligenciado, como se as pessoas viúvas não fossem importantes, não tivessem nada a oferecer, e é o que tem acontecido, e devemos tomar cuidado com isso. Escutar a dor por trás das palavras. Uma pessoa que acabou de passar por uma perda precisa ter companhia, e essa companhia deve continuar com ela além dos primeiros dias da perda. Isso só é possível quando a igreja, os irmãos e irmãs, abrem espaço em seus projetos pessoais para acolher essas pessoas. O que nós temos feito para com as pessoas que ficam viúvas na igreja? Temos auxiliado, temos compartilhado, temos ajudado ou as deixamos de lado? É um momento para nós refletirmos. Um incentivo para continuar a viver. A viuvez provoca uma mudança de rotina, aquilo que era feito a dois já não acontece mais. Da simples tarefa de se alimentar à participação em festividades, a ausência grita e pode, por vezes, imobilizar. Nesse sentido, tanto a família quanto a igreja precisam ser instrumentos de motivação para que essa pessoa encontre razões para seguir adiante. A atribuição de tarefas e a valorização pessoal são duas das muitas coisas que podemos fazer para ajudar. É uma realidade. Quando duas pessoas que vivem há muito tempo, vivem em conjunto, marido e mulher, quando um se vai, é uma perda terrível, uma tristeza muito grande, porque já não dormem mais juntos, não compartilham mais, não jantam, não almoçam mais, não passeiam, não festejam mais. A igreja, os irmãos e irmãs devem fazer algo para que essa pessoa possa se encontrar e possa viver. Foi o que Ruth fez com Noemi, ao ajudá-la a continuar a viver, a sobreviver diante do que havia acontecido. Ela não pensou apenas na própria dor, mas pensou na dor do outro, da sua sogra. Cuidar não é dominar. Assumir o projeto de cuidar das pessoas viúvas pode ser tão libertador quanto opressor. Cuidar de alguém não significa eximi-lo das suas responsabilidades e ditar a sua conduta. Em alguns casos, a família e a igreja têm muita dificuldade em respeitar a decisão tomada pela pessoa viúva de casar-se novamente. Muitas vezes os filhos e filhas acabam formando uma barreira protetora, até certo ponto positiva, mas não saudável. No caso da igreja, por vezes, é o preconceito que gera a recriminação dessa pessoa. Toda pessoa, independente da idade, tem o direito de refazer suas relações. É o que tem acontecido. Quando a mulher fica viúva, ou o homem fica viúvo, o que acontece é a superproteção. Os filhos e filhas e a igreja e pessoas acabam tentando, no ato de proteger as pessoas que ficaram viúvas, acabam criando uma barreira. E quando elas encontram alguém para tentar refazer as suas vidas, acabam se sentindo penalizadas, encontram barreiras, porque os filhos e filhas e pessoas na igreja acabam não entendendo isso como sendo positivo, sendo saudável. E aí que nós devemos tomar um cuidado muito grande. Todas as pessoas têm o direito de refazer suas vidas na condição em que estão. Por outro lado, existe quem excessivamente induz a pessoa a um futuro casamento, mesmo a contragosto dela. É preciso entender que toda radicalidade não é saudável. Temos também o oposto aqui, quando os filhos e filhas, membros da igreja, acabam empurrando as pessoas viúvas, forçando, agindo para que elas se unam novamente a outra pessoa. E se não for desejo dela? Isso acaba trazendo também tristeza. Dos dois pontos de vista, há tristezas. Se houver alguém, pessoas que forçam, aprovam ou desaprovam. Devemos tomar um cuidado muito grande em relação a isso. O mais importante nesse período de viuvez é ajudar a pessoa a passar por ele,
sem perder de ponto de vista o fato de que ela terá que ressignificar a sua vida. A família e a igreja devem procurar meios de ajudá-la a despertar a sua capacidade de conduzir sua vida, encontrar forças para superar as dificuldades, resgatar e preservar o desejo de viver. O papel dos familiares, dos parentes, da igreja é ajudar as pessoas viúvas a viverem e a sobreviverem, a terem uma vida saudável, não por pressão, não por opressão, dar-lhes a liberdade e ajudá-las, aceitando, respeitando suas decisões. É o nosso papel como seres humanos, como igreja em Cristo Jesus. Conclusão: sem o devido cuidado, o processo de viuvez, além de adoecer quem está cometido pela perda de uma pessoa querida, pode gerar o desequilíbrio de toda a família, especialmente quando ela também está sofrendo. E por isso, mesmo sem intenção, acaba não prestando o devido cuidado à pessoa viúva. Isso é uma verdade. Devemos tomar um cuidado muito grande, porque quem se torna uma pessoa viúva pode adoecer, porque a perda de um ente querido mexe muito emocional no interior da pessoa. E devemos, como igreja, como familiares, pessoas que gostam, amam, respeitam as pessoas, fazer o possível para ajudar no cuidado, no apoio, dando atenção, orando, ajudando o que for possível. As mudanças trazidas por este acontecimento podem desestruturar o cotidiano da família. Sentimentos como medo, culpa, raiva, solidão e até falta de dinheiro podem levar a pessoa viúva a entrar no processo de fuga, de afastamento de outras pessoas e até de adoecimento da alma. Ainda mais diante do que passamos pelo mundo, são situações que acontecem e têm acontecido. Pessoas sofrem. Sentimento de culpa, raiva, solidão, até a falta do dinheiro acaba penalizando as pessoas. Mulheres que ficaram viúvas e de repente têm filhos e não têm condições financeiras, viúvas que devido à idade, por causa de medicamento, tratamento médico, não têm condições financeiras, tudo isso acaba afetando as pessoas. E é um momento que, como igreja, como familiares, com pessoas que amam e respeitam essas pessoas que ficaram viúvas, o que é que nós podemos fazer de forma benéfica, saudável, sem pressão de criar barreiras? Devemos ajudá-las a serem felizes, ajudá-las no que for possível. É preciso que tenhamos um olhar de cuidado, respeitando a dor da pessoa, mas ao mesmo tempo propiciar meios para que se sinta motivada a seguir a vida com confiança, alegria e fé. O que se espera de nós como igreja, como pessoas, familiares, é ajudar as pessoas que ficaram viúvas, se sentiram órfãs, perderam um ente querido. E não é fácil. Sabemos de muitos casais que, tendo um dos cônjuges descansado no Senhor, partido, quem ficou sofre. É um período difícil. É mais uma cicatriz que ela carregará em sua vida, que dói, principalmente no fundo da alma, no interior. São momentos que ela não terá mais almoço, janta, passeio, festividades, afazeres, não terão mais o seu ente querido ao seu lado. Algumas pessoas preferem ficar assim o resto de sua vida. Outras preferem refazer com outra pessoa que acabam encontrando. E aí que nós, como igreja, como familiares, devemos tomar cuidado. Não sermos superprotetores demais para criar um muro para que elas acabem prisioneiras, ou empurrando quando elas não têm vontade, não querem agir assim. Elas querem viver as suas próprias vidas, e no viver elas podem refazer de uma forma que não imaginamos. Assim, irmãos e irmãs, tomemos um grande cuidado em como nós vamos tratar as pessoas que ficaram viúvas. Assim oremos. E havendo alguma pergunta, alguma questão,
que possa ser comunicada a nós, para que possamos construir juntos uma resposta, um posicionamento, e podemos assim crescer e ganhar maturidade. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa lição baseada na Tua Palavra, pois podemos aprender algo mais para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar das pessoas viúvas. Ajuda-nos, porque é uma realidade que acontece no futuro de todas as pessoas que já nasceram e vivem hoje na face da terra. Assim te agradecemos o nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo. Seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.